Olá, tudo bem? Sou Orlando Muniz. Estamos passando aqui para mais uma conversa aqui no canal do Dom Orlando. Essa conversa que tem estimulado a nossa caminhada e no propósito que empreendemos quando criamos esse canal aqui no YouTube e quando também decidimos entrar nas redes sociais assim de uma forma mais efetiva, né? Para poder conversar com os amigos, com as pessoas e principalmente com aquele foco na questão da literatura. Aliás, um recado aqui para os amigos e as pessoas que se interessam pela literatura. Felizmente, temos já uma data ajustada para lançamento virtual, no primeiro momento, do nosso romance. O Pacto dos Velhos Marginais, o Fracasso do Nazismo Tropical, que é o subtítulo, né? Pelo selo Totti Cult, da editora Totti, a parceira nessa empreitada. E agora, no dia 5 de abril, a editora está fazendo o lançamento pelos meios virtuais, né? E, obviamente, que quem se interessar, e eu espero que as pessoas se interessem, podem entrar no site da editora, né? Editora Totti, T-O-T-H, Totti, e solicitar o pré-lançamento, né, para recebimento dos exemplares em papel. O livro ficou bem bacana, nós estamos lançando em segunda edição, que é uma coisa importante também frisar. Trabalho gráfico muito bonito, né? A capa é de um artista de Brasília, um artista plástico de Brasília, o Thiago Botelho, que se esmerou, assim, uma capa maravilhosa, elogiada inclusive pelos designers da editora. E o lançamento presencial com o calor humano aqui em Brasília, o primeiro em Brasília. Nós estamos prevendo para a primeira semana de maio, primeira semana de junho, melhor dizendo, primeira semana de junho. Porque tem toda uma série de preparativos locais, estamos definindo essas coisas junto com a editora. Tem todo um trabalho de marketing, entrevista, divulgação, etc. Né? Nada demais, uma coisa simples, como simples é o nosso trabalho, mas que precisa para colocar o carro para andar. Dizemos que os olhos dos leitores é que são as pernas dos nossos livros, eles andam por aí pelos olhos dos leitores. Obviamente que pelos meios virtuais, a editora vai colocar também nas grandes plataformas, a Amazon, Estante Virtual, e daí para frente o livro ganha autonomia. A importância de estarmos com uma parceira de estrutura é isso, porque aí a parte de distribuição, tanto virtual quanto físico, é uma coisa que vai ganhar rumo, e eu espero que a nossa obra chegue em boas mãos, em bons olhos, em bons ouvidos, e as coisas possam seguir na sua caminhada. Então, assim, mais ou menos na primeira semana de junho, eu tenho uma viagem que farei em maio, para dar uma refrescada também na cabeça. Estou terminando mais um romance, felizmente, que o pré-título são Os Fantasmas de Buenos Aires. Estamos com um romance já concluído, que é a Revolta dos Anjos, que em breve também estará no processo de revisão, para provavelmente no final do ano ser encaminhado também à editora para começar a trabalhar, para ano que vem, nesse mesmo período, estarmos fazendo o lançamento também desse romance. Obra difícil, custosa, mas já está pronta. E Os Fantasmas de Buenos Aires, nós estamos dando os últimos retoques finais, já estamos com algumas outras ideias, né? Cabeça de escritor, como dizia Saramago, a dureza é quando chega o ponto final. Enquanto não chega, a gente vai se divertindo e brincando com os nossos personagens. Por falar em escritor, tem um livro que é bastante comentado na praça, né? De um italiano, o Giuliano da Empoli, que tem um título bem significativo, chamado Os Engenheiros do Caos. É uma obra bem interessante que se recomenda, né, a leitura, quem tiver possibilidade de ler. Ele trata de um tema bastante atual, mas que permeia, desde que o homem se entende por ser pensante e animal político, as coisas giram mais ou menos em torno de poder
E quando tem poder, tem mentira, e tem disputas, e tem coisas dessa natureza. Os Engenheiros do Caos remonta e retrata estes dias que vivemos das mentiras institucionalizadas e construídas com esmero por todo mundo, né? É uma farra o que tem acontecido em matéria de fake news e informações distorcidas, etc. Agora, quando esse tipo de iniciativa, algumas feitas à luz do dia, algumas feitas na desfaçatez, né? Hoje se mente institucionalmente com uma facilidade enorme, vai para os meios, nos canais de televisão, nas redes sociais, etc. E o sujeito solta um monte de absurdo, um monte de bobagem, de besteira, e tem um monte de gente que aceita bobagem, besteira e passa para frente e conta como se verdade fosse e usa, inclusive, às vezes, institucionalmente para atingir fulano, beltrano, etc. Mas como se sabe, essas coisas vão e voltam na mesma facilidade. Então, quem bate aqui, depois leva e apanha também, e é muito ruim. Não interessa para que lado esteja, se beneficia A ou B. Eu, particularmente, acho uma coisa absurda que se utilize desse tipo de ferramenta e mecanismo para atingir este ou aquele adversário, ou esta ou aquela pessoa de quem se gosta ou não se gosta, às vezes nem sabe quem é e fica passando besteira e bobagem para frente, com impressão digital, que é mais importante, né? Uma coisa desagradável às vezes, né? E no caso desse contexto dos Engenheiros do Caos do Giuliano da Empoli, ele traz algumas teses, né? São teorias, de que em alguns países as eleições elas são objeto de uma ação direcionada para desestabilizar determinado tipo de candidatura, utilizando algoritmos, direcionando para determinado tipo de camada social, de estratificação de pessoas, de eleitorados, etc., numa concentração, às vezes, organizada de massa, com grana pesada por trás, com estímulo nessas grandes plataformas, e você massifica determinado tipo de encaminhamento, martela na cabeça do eleitor a ponto de fazer com que haja uma mutação decorrente daquele tipo de iniciativa posta para realmente desestabilizar as eleições. Obviamente que eleições desestabilizadas, em qualquer parte que seja do mundo, por este ou por aquele motivo, não reflete a vontade popular. A vontade popular se reflete no voto, na decisão individual de cada pessoa, que vota em quem quer, que decide para que lado vai, se gosta deste ou daquele outro, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. A decisão tomada pelo eleitor deveria ser, em tese, uma decisão individual, né, ou coletiva que seja, num processo discursivo com sua camada social, com seu estado social, mas de uma forma clara, efetiva, evidente, sobre pontos, questionamentos, políticas públicas, às vezes até sobre defeitos ou qualidades de quem quer que seja, mas que sejam coisas, dentro do possível, verdadeiras, palpáveis, né, administráveis, entendíveis, e não mentiras desbragadas como a gente vê por aí. Fala-se de tudo, né? É uma verdadeira farra do boi e solta-se tudo e qualquer coisa e vira aquele... É como se uma grande manada saísse correndo e aquela poeira toda esconde o que pode vir por trás, e às vezes são alguns perigos que podem abater de morte a decisão popular, que é, eu acho que o mais interessante dentro da democracia, dentro do regime democrático. O que se busca, que se clama, é que esse tipo de iniciativa, e felizmente parece que as instituições, no caso aqui do Brasil, as instituições nacionais, estão atentas, dentro do possível, né, com inteligência artificial, com tudo por trás. São coisas novas que ninguém sabe direito ao certo como os limites e quando se põem as travas para que também não se chegue a ponto de fazer limitações na liberdade de expressão, que são princípios e regras
pétreas, cláusulas pétreas da Constituição que não se deve inferir. Agora, não se há de tratar de liberdade de expressão quando, do outro lado, você está destruindo a vida de pessoas com mentiras deslavadas e, às vezes, não se dá nem o trabalho de checar se aquilo é verdadeiro ou não e sai passando para frente e atingindo a honra e a imagem das pessoas. Usa-se a imagem das pessoas hoje de uma forma assim, né? Absurda. Eu vi ontem que vendem-se produtos aí usando a imagem de autoridades e de pessoas famosas sem nenhum aceite por parte de quem quer, da vítima, no caso, né? Isso é um absurdo, deve ser combatido. E, assim como na obra de Giuliano da Empoli, que prega a possibilidade de que haja uma conscientização social, no sentido de que trave, pelos próprios meios e por consciências, a enxurrada de tentativa de desestabilização dos sistemas democráticos. Nós devemos ficar atentos para evitar que outros engenheiros do caos e advogados da tragédia se proliferem como o mosquito da dengue tentando inocular o sangue da discórdia. Nós precisamos de paz, tranquilidade e, principalmente, pensamento, leitura, capacidade de entender o que se passa ao nosso redor. Conhecer, respeitar as opiniões, porque na democracia assim mesmo não se respeita opiniões, é na ditadura. Na democracia se respeita as opiniões, se dialoga, se debate, se diverte, se diverge, mas ao final se respeita os resultados do entendimento democrático, daquilo que a população tomou como o melhor caminho para a continuidade da sua obra social, da sua existência e do convívio. Passei por aqui para bater mais esse papo com vocês. Eu sou Orlando Muniz, nós estamos aqui no canal do Dom Orlando. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um joinha, avise para os amigos. Isso é muito bom. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se cuidem. Até a próxima. Tchau.